Bom, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de, primeiramente no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 28, 3, 28. Alguém quer ler? Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Veja, o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo o seguinte: nós concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, certo? Muito bem. Porém, em Tiago, no capítulo 2, Tiago, capítulo 2, versículo 24, vou pedir a Thailise que leia. E aí eu gostaria que vocês comentassem um pouco hoje, vocês, como vocês veem isso. Thailise vai ler Tiago 2, 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. O que vocês me dizem? Vamos ler de novo, tá? Eu quero que a Thailise fique ali e a Fernanda em Romanos, tá bom? Leia Romanos de novo, Fernanda. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Thailise. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Mais uma vez, Fernanda. Concluímos, pois, que o homem É é justificado justificado pela fé sem as obras da lei. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. E agora? Quem errou? Paulo ou Tiago? Quem foi que errou? Nenhum dos dois. Certeza? Pois é, mas um está dizendo, veja, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E Tiago está dizendo, vede, né, ou verificamos em algumas versões, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então veja, quando eu digo, Botina, todo ser humano é justificado pela fé e pelas obras, é uma coisa. Agora, quando eu digo, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, eu estou excluindo as obras. Entende? Paulo está excluindo as obras. E Tiago, aparentemente, está contradizendo Paulo. Porque repito, é como se ele estivesse dando uma exclusão. E aí, invariavelmente, o que acontece? O ser humano, né, o pseudo-cristão, ele fica com Paulo. É muito mais fácil, né? Não, eu sou da fé, eu estou na graça. Estou na graça, estou na graça, estou na graça. E nada com as obras. Mas, como vocês próprios responderam, nós precisamos aprender a conciliar os dois. Tem que ver como é que nós vamos acreditando na Bíblia, acreditando que Deus inspirou tanto Tiago quanto Paulo. Nós temos que, de alguma maneira, buscar a sabedoria do céu para conciliar os dois, para entender que nenhum dos dois errou. Nós temos que ver onde está a nossa compreensão errônea, que nos faz crer, de alguma maneira, que Tiago, como disse Lutero, infelizmente, que Tiago é um evangelho de palha, quando não é. Entende? O que Lutero fez? Lutero pregou justificação pela fé à luz do livro de Romanos. E ele, então, quando leu Tiago, falou, não, tem alguma coisa errada. E ele, como é que ele resolveu o problema? Ele não foi tentar conciliar os dois, né? Nem era a época para ele fazer isso, tudo bem. Mas ele simplesmente descartou, que é algo que nós não podemos fazer. Se ele, né, falhou nisso, nós não podemos. Ainda que Lutero tenha sido o campeão da justificação pela fé, ainda que Lutero, se você chegar e falar isso para um luterano, ele vai dizer, você quer saber mais que Lutero? Né? Mas é um fato, o tempo de Lutero não era o tempo para Tiago. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, né, nesse aspecto, a primeira coisa,
eu chego para uma criança, né, de 1 ano de idade, um bebê, eu não dou para ela um pedaço de osso com carne para ela roer. Não dou. O que eu dou para ela? Eu dou leite. Eu dou leite. Né? Romanos é o leite. Romanos é o ABC do Evangelho. Você, hoje, por exemplo, né, de um modo geral, católicos precisam entender a graça. Porque o católico, como é que ele acha que ele se salva? Por obras. Não é assim? Sim. Obra, né? Não tem que, não, eu não mato, eu não roubo, eu sou bom, por que eu vou, né? Então daí ele obras, né? E quermesse, né? Enfim, sempre tentando fazer uma série de coisas. Por quê? Porque eu preciso ter obras para me salvar. Essa é a visão católica, espírita, né? E do outro lado está o grupo pentecostal, evangélico, que vai para o outro lado. Qual é o outro lado que ele vai? Graça e nada com as obras, nada com a lei. Aí que começa o problema. Mas vamos ver onde começa a questão, né? Romanos, voltem um pouquinho, capítulo 1. E aí, Laércio, pode ler para nós o capítulo 1, o versículo 7, por favor? Romanos 1, 7. Uhum. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ok, agora o versículo 15, Laércio. 1:15. De modo que, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. Então vamos lá. Nós estamos lendo a carta aos Romanos. Paulo diz: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos os que estão aonde? Em Roma. No versículo 15 ele vai falar mais uma vez isso. E veja, quando Deus repete algo, preste atenção, porque é muito importante que você entenda. Tudo que Deus dá é importante, mas quando ele repete algo, é sumamente importante, é mais importante, né, do que o demais. Então, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, de novo. Né? Ora, nós estamos em Roma? Não. Então, se não estamos em Roma, por que nós vamos ler Romanos? Perda de tempo. A menos que estar em Roma tenha uma conotação espiritual, certo? A menos que estar em Roma não seja uma questão física. Nós não estamos fisicamente em Roma, mas estamos ainda espiritualmente em Roma. Por que nós ainda estamos espiritualmente em Roma? Quando eu digo estamos, estou colocando todo o cristianismo. Por quê? Se nós não estivéssemos em Roma espiritualmente, Deus não teria uma mensagem onde ele diz: sai de Babilônia, povo meu. Ora, se ele está dizendo que é para sair de Babilônia, e Babilônia é Roma, né, profeticamente, então é porque nós ainda estamos espiritualmente em Roma. Uns em maior e outros em menor grau. Por exemplo, os pentecostais estão na Igreja Católica Apostólica Romana? Fisicamente não. E espiritualmente? Sim. Sim ou não? Sim. Por que sim? Cremos na Trindade. Ótimo. Essa é a maior prova de que eles estão em Roma. Por quê? Porque creem numa doutrina romana. Vejam, a questão de Deus não é a física. Deus nunca esteve preocupado com a física. Tanto que ele diz, tem joio e tem trigo. Onde? Em todas as igrejas. Tem joio e tem trigo em todas as igrejas. Então a questão não é física e nunca foi. Quando você lê o livro de João, por exemplo, a mulher samaritana chega e diz para Jesus: Senhor, nossos pais adoraram nesse monte. Vocês, ela diz vocês no plural, vocês judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então veja que ela está colocando 2 pontos, né,
E no meio disso tudo está todas as igrejas imagináveis. Entre Jerusalém, que é a igreja verdadeira, e a igreja pior que existe, que é a prostituta, né, que na época era Samaria, que adorava imagens. É só você fazer a leitura qual é a igreja que adora imagens hoje. Então, entre a igreja hoje, adventista do sétimo dia, que é a igreja que tem luz como nenhuma outra teve, e a igreja de Roma, que é a prostituta, que, né, ensina tudo errado, todas que estiverem aí no meio estão em algum momento inseridas nesse contexto. E Jesus, quando ela pergunta, né, vocês dizem que o lugar que se deve adorar é Jerusalém. E aí ela pergunta para Jesus. O que Jesus responde? Crede-me, venha, mulher, creia-me, venha a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém e nem em Samaria adorarão o Pai. Porque o Pai procura pessoas que o adorem em espírito. Olha só a lição, espírito e em verdade. É fantástica essa lição quando você vê como Jesus já sabia de tudo que ia acontecer. E hoje, você pergunte para uma pessoa, você é um cristão? Eu sou. O que ele entende ser um cristão? Imediatamente ele entende pertencer a uma igreja. Tanto que a pergunta que ele vai te fazer é só começar a conversar um pouquinho, já. Qual é a pergunta que ele vai te fazer? Qual a igreja? Qual igreja você está? Quando Jesus está dizendo, eu não quero saber em que igreja você está. Eu quero saber se você adora o Pai em espírito e em verdade. Veja que Jesus, de uma forma fantástica, mostrou claramente o que é ser um cristão de verdade. E onde está o ponto? Onde está o problema? Pergunto, quando eu adoro uma trindade, eu adoro o Pai? Não. Sim ou não? Não. Por que não? A trindade tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então tem o Pai ali. Não tem Pai em primeiro lugar. A trindade não ensina que há um Pai, e não ensina que há um Filho, né? E não ensina o que é verdadeiramente o Espírito Santo. A trindade ensina que há um Deus em três, ou três em um, como vocês quiserem, porque confusão não se explica, né? Tem até um cantor, né, famoso que cantava, né? Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Imagina o mundo ensinando os cristãos e os cristãos dormindo o sono das virgens, né? Então, vejam que a questão é espiritual. Então eu pergunto novamente, né? O apóstolo Paulo vem e vai apresentar a carta aos Romanos. Então a carta aos Romanos é uma carta sobre justificação pela fé para quem? Para quem? Hoje. Vamos ver hoje. Isso é para hoje. Para nós, mas vejam bem. Qual é o direcionamento dela? Nós quem, em primeiro lugar? Hoje. Os servos. Todos os que têm uma visão romana de justificação pela fé. Todos. É por isso que ele vai falar. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Por quê? Porque quando você vai se encontrar com alguém que tem a visão romana, é obra. Então, Paulo vai destruir o valor das obras para a justificação. Não vamos confundir. O homem é salvo pela graça, pela fé. Por que graça e fé se misturam? Porque graça é um favor imerecido. Então o homem é salvo por um favor imerecido. Se vocês trocarem sempre a palavrinha graça por favor imerecido, no tocante à justificação, por favor, que a graça tem outras conotações, mas vocês não vão errar. Justificação pela fé. Justificação por um favor imerecido. O homem é justificado pela graça. Que é graça, favor imerecido. Mas como é que eu tomo posse desse favor imerecido? Pela fé. A fé é a firme convicção das coisas que se esperam, a certeza daquilo que não se vê. Então, a certeza daquilo que eu espero, a convicção daquilo que eu não vejo, né? Eu
tomo pela fé. Então, a graça está à disposição, mas é a fé que se agarra a ela. Eu não mereço, certo? Mas pela firme convicção do que eu espero, eu tomo posse do favor imerecido. Tá bem até aqui? Isso então é Romanos. Carta aos romanos, carta aos católicos, carta a todos aqueles que, como nós, por exemplo, nascemos no Brasil por 1260 anos. O papado ensinou essa justificação pelas obras. Tem que comprar indulgência, tem que comprar lugar no céu, você tem que adorar a relíquia, você tem que seguir a procissão, você tem que se ajoelhar para um pedaço de gesso, você tem que, enfim, né? E tudo isso foi sendo passado pelos nossos pais e tal, e nós fomos colonizados, né? As terras brasileiras nunca foram cristãs, nunca. As terras brasileiras sempre foram o quê? Romanas, certo? Veja que onde o papado entrou, começou imediatamente o conflito. Conflito entre quem? Cristianismo e romanismo. Toda a história da Europa é marcada assim. Alemanha, veja que Lutero foi perseguido. Por que ele era perseguido? Porque ele defendia o cristianismo verdadeiro. E Roma defendia o romanismo. Lutero dizia, parem de dar dinheiro para o papado, parem de dar dinheiro para Roma. Mesma coisa na Inglaterra, mesma coisa na Europa, mesma coisa em Portugal, mesma coisa na Holanda, mesma coisa na Suécia, mesma coisa na Suíça. Pode ver a história. Zwinglio, Cranmer, Wycliffe, John Knox, né? Lutero mesmo, Lefebvre. Pode escolher, vocês vão ver todos esses homens, cada um no seu lugar, perseguidos o tempo todo. Por quê? Qual era o problema deles? O problema deles é que eles não aceitavam os dogmas da tradição papal. E eles diziam, Bíblia. Qual foi a grande perseguição que esses homens sofreram, né? Por que sofreram tanta perseguição esses homens? Porque o problema deles é que eles teimavam em traduzir a Bíblia para o povo ler. Vocês já devem ter ouvido, inclusive tem um padre, acho que é Ricardo, alguma coisa, que diz, vocês acham que a Bíblia caiu do céu com zíper e tudo? Foi a Igreja Católica que deu a Bíblia para o povo. Mentira! A igreja é boa em queimar a Bíblia. Ela sempre soube muito bem queimar. Nunca deu a Bíblia para ninguém, ela escondeu sempre a Bíblia. Agora, a quem nós devemos a Bíblia? Né? Primeiramente a Deus. Mas alemãos devem para Lutero. Os ingleses devem para Tyndale. E aí você vai pegar, por exemplo, eu não lembro de todos, mas você vai pegar a França, nos foi Lefebvre e outros, né? Suécia, Holanda, todos devem para pessoas que em algum momento viram o valor da Bíblia e foram perseguidos por fazer isso. Então, longe da Igreja Católica ser aquela que deu a Bíblia ao povo, ela foi aquela que privou o povo da Bíblia. E ainda hoje ela faz isso. Como? Finalmente ela não pôde mais queimar Bíblias, vai fazer de novo, mas finalmente ela perdeu esse poder, né? A própria França, né, quando percebeu, né, o problema que havia entrado em função disso, finalmente aboliu tudo, mas virou um problema tão grande que eles finalmente voltaram e começaram a permitir de novo a leitura da Bíblia, que haviam, né, abolido completamente, porque a França virou um caos. Você lê a Revolução Francesa, o que aconteceu ali foi uma coisa absurda. A Revolução Francesa aconteceu por quê? Porque Roma tirou a Bíblia do povo, né, começou a escravizar o povo, dogmas, indulgências, e o povo começou a ver o papado, né, com as orgias, com toda aquela confusão. Finalmente se revoltaram de tal maneira que o primeiro que foi cortado a guilhotina, no mesmíssimo lugar onde morreu a primeira vítima cristã, o Papa perdeu a cabeça lá, e depois dele começou uma carnificina com todos os que tinham dinheiro, todos os nobres, Papa, padre, bispo, foram limpando, não queriam mais saber de nada daquilo. Você acordou, né? Na verdade, né, o povo simplesmente fez o que aprendeu a fazer com Roma, né? Você escraviza, você mata, você tortura. O que a geração vai fazer? Ela aprendeu, né? Então, Roma colheu o que semeou. E França foi o local escolhido para essa semeadura e para essa colheita nefasta. Infelizmente, né, a França é marcada por esse tipo de problema, né? Enfim, então,
nós temos que Roma, né, a epístola aos romanos, a carta aos romanos é a apresentação do evangelho. É como se você fosse para uma escola e eles primeiramente te dessem o quê? O primário, o prezinho, o jardim de infância, né? Mais comumente seria aí o primeiro ano primário, né? Onde você vai começar a aprender a formar as letras, as frases, né? E começar a ver alguma coisa, uma cartilhazinha primária, o leite do leite. É o ABC, é como se Deus dissesse a essas pessoas: olha, muito difícil vocês entenderem, né, multiplicação. Eu vou dar para vocês uma soma inicial, 1 mais 1, para aprender, é o básico do básico. E Paulo, então, não vai avançar além disso. Então, a carta aos romanos, de novo, é uma carta aos católicos que obra, né? Para todos aqueles que têm no coração enraizado a salvação, a justificação pelas obras, né? Agora, se bem é certo que a salvação é pela graça, né? E que toma posse dessa graça pela fé, por isso dizemos justificação pela fé, qual é o papel das obras? As obras têm ou não têm um papel? Sim ou não? O que a Bíblia diz, Thaís? Você lembra sobre obras? Qual é o papel das obras? A salvação é pela fé, ótimo. E as obras? Contam para quê? Quem lembra? Tem uma palavrinha que é difícil de lembrar. Santificação. Também, mas não só. Porque lembre-se, o sábado. A Bíblia diz que o sábado é um sinal de santificação. Mas ela diz que quem santifica o homem é Deus. Então, como é isso? Então, mesmo o papel, foi bom ter colocado isso, o papel... Perdão, desculpa. Não, imagina. Pode deixar. Tá aqui, Não, tá bom. então, veja, nós temos que... Quando você pega a questão da... Pegar um paninho, que é mais fácil, porque está escorregando. Quando você pega a santificação, você entende que o homem, ele é santificado por Deus através dos instrumentos de Deus. Por exemplo, Deus é quem santifica. Mas que instrumento ele usa? Nesse exato momento, que instrumento ele está usando para nos santificar? A palavra, amém. Então, a Bíblia santifica? Não. Deus santifica através da palavra. Os remédios, as plantas naturais curam? Não. Quem cura é Deus. Através da planta. Ele é quem faz. Por que isso? Ora, por que não é a Bíblia que santifica? Porque nós dizemos que Deus é que santifica através da palavra. Porque quem deu a palavra? Deus. Então a prerrogativa é sempre de quem? Dele. O sábado santifica? Não. O sábado é santo. Então Deus santifica o homem através da guarda do sábado. Porque como o sábado é santo, ele vai santificar o homem, certo? Mas nunca por ele só. Você vai encontrar um monte de gente que acha que é santificado pelo sábado. Não entendeu ainda que o sábado não santifica. Quem santifica é Deus através do sábado. Correto? É importante entender isso, porque senão a gente começa. Então, voltando à pergunta, a palavrinha que a Thailise sabe, mas não lembrou. Sei que ela sabe porque, né? Então, as obras, elas contam para o galardão, não é? Não é isso que diz a palavra de Deus? Né? Então, as obras contam para o galardão. O céu não é uma confusão. O céu é organizado e justo. Então, as obras não salvam, mas elas determinam o galardão. Por exemplo, o ladrão na cruz. O ladrão na cruz vai para onde? Paraíso. Paraíso. E João foi até onde? Sobe aqui, João. Onde é que João entrou pela fé? Terceiro céu. Amém, o Santíssimo. Santíssimo. Né? Que é exatamente o ponto mais alto. Né? Agora, nós vemos então, por exemplo, né, que quando nós lemos a palavra de Deus mostrando a questão do galardão, das obras,
nós vamos ver, por exemplo, que Cristo tem uma coroa dentro de outra coroa, ou seja, são 7 coroas de uma só. Por que ele tem isso e nós temos uma coroa só? Por quê? Quem quer arriscar? 7, 7, 7. O que é 7? Amém? Então a coroa de Cristo é plena. E ele merece ou não? Sim. Claro, porque ninguém. Por que é plena? Ninguém se salva se não for através de Cristo. Mas a Thailise vai ter uma coroa, quem sabe com 10, 15, 20, 100 estrelinhas. Mas a coroa dela é plena? Não. E as estrelas significam o quê? Pessoas salvas pela influência dela. Ainda que todas as pessoas são salvas por Cristo, Cristo nos dá o privilégio de ter coroas com estrelas, e essas estrelas são essas pessoas que nós levamos aos pés da cruz. Mas nenhum de nós terá uma coroa na sua plenitude. Cristo não só tem, não dá nem para saber quantas estrelas vai ter lá dentro, né? Eu pelo menos não sei dizer, não tenho a menor ideia, mas além de tudo a própria coroa, né? São 7 coroas, uma dentro da outra, porque é a plenitude, né? Daquele que salva todo ser humano, né? Então, mais do que merecido, obviamente, né? E não por acaso nós, quando estivermos lá, pela graça de Deus, digo, né? Quando Cristo aparece, nós vamos colocar as coroas aos pés dele, como quem diz, Senhor, eu não mereço, né? E embora aparentemente a gente fale de coisas aqui que a pessoa pode dizer, ei, mas de onde tirou isso? É só ler com atenção. Tem que ler com atenção todas as coisas. Ah, mas onde é que diz que coroa vai ter estrela aqui? Irmão, você tem que ir juntando as peças. Paulo diz que tem coroa ou não? Diz ou não diz? Sim. Já sei que a minha coroa me está reservada, e não só a mim, mas a todos aqueles. Ok, né? Estrela na Bíblia, o que é? Nós vamos ver o tempo todo, mensageiro, anjos, salvos. Nós vamos substituir os anjos que caíram. Então você começa a juntar as peças, lendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a coisa vai ficando, né, mais clara, né? Jesus como a plenitude, a coroa e tal, né? Coroa de espinhos, agora ele não vem com ela, ele vem com a coroa, enfim, né? A gente vai juntando isso tudo. Mas voltando ao ponto-chave nosso. Então, embora a salvação seja pela fé, as obras é que determinam o galardão, certo? Que posição você vai ter no céu? Galardão. O que você vai fazer no céu? Galardão. Né? Não seria justo, por exemplo, vamos imaginar assim, o Eduardo, né? O tempo todo se dedicou a Cristo, fez, trabalhou, tal, não porque ele queria se salvar pelas obras, mas ele realmente fez, Cristo trabalhando no coração dele, tal, ele foi treinado o tempo todo aqui na terra como um sacerdote, santificou-se pela Bíblia, pelo guarda do sábado, etc, etc, etc. Ele está preparado para, inclusive no céu, né, continuar essa obra. Como assim? A Bíblia diz, em 2 Pedro, que Cristo fez reis e sacerdotes. Então, peraí, nem todos vão ser reis e nem todos vão ser sacerdotes. E nem todos serão, né, como o ladrão na cruz. Então, nós já falamos sobre isso, né? Ouro, prata, pedras preciosas, 3 classes. Né? Átrio, santo e santíssimo, 3 classes. Né? Servos, os profetas, aos santos que temem o teu nome, 3 classes. Então, o tempo todo nós vamos ver isso, né? Bom, agora, o livro de Romanos, então, usa uma outra palavrinha que eu queria que a Thailise lesse de novo agora, né? Não, quem que estava com Romanos? É a Fê, perdão, Fê. A primeira palavrinha de Romanos 3, que você leu. A primeira palavrinha, só a primeira. Romanos 3, 3 e 28. 28. Né? Concluímos. Muito bem, vamos lá. Quanto é 2 mais 2? 4. É uma conclusão ou é uma soma? Pensem bem, vejam bem. 2 mais 2. Conclusão. Qual é a conclusão de 2 mais 2? É a soma. A resposta é a conclusão. Então, 2 mais 2, soma. Conclusão, 4. Certo? Conclusão. Pode ser 4,1? Pode ser 3,9? A conclusão é, por assim dizer, matemática. É isso. Então, Paulo está dizendo, concluímos. Pronto, não tem o que discutir. Conclusão.
Agora eu queria que a Thailise lesse a primeira palavrinha de Tiago. Por favor, Tiago 2:24. Acho que é. Perdão, deixa eu ir lá. Ah, ótimo. Mas vamos lá, Thailise. Todas leiam, alguém que tem uma outra versão que não diz verificais. Só para ficar mais claro isso. Alguém tem aí? Tiago, o quê? Tiago 2:24. O meu é vezes. Opa, aí ó. Vamos lá. Mais alguma que tem vezes? A minha é vezes também, tá? Só para, tá? Oi? E também vezes. Vezes, tá? Então não precisa nem achar mais, tá? Ó. Eu tenho uma conclusão e tenho um vezes ou um verificais. Então, por exemplo, vamos fazer uma coisa assim bem simples aqui. 2 mais 2? 4. Conclusão. Agora eu chego pro Eduardo e digo assim: Eduardo, verifica para mim se está certo isso aqui. O sujeito foi lá, eu troquei o pneu e tenho a impressão que a roda ficou um pouco solta. O Eduardo entende bem disso, eu chego e falo para o Eduardo: Eduardo, verifique. Certo? Eu preciso de alguém que veja, verifique. Veja para mim, Eduardo, verifique para mim. Certo? Por quê? Eu preciso que alguém confirme isso para mim. Vamos lá. A Bíblia diz que o homem vê... O homem o quê? Vê a aparência? O homem o quê? Vê a aparência. Vê a aparência. E Deus? Você vê o coração? Você consegue ver meu coração? Mas você consegue ver a... Então alguém chega pro Eduardo e diz assim: Eduardo, o que você acha do irmão Rogério? Estamos só, por favor, estamos só aqui tentando aprender com os exemplos de Cristo, tá? O Eduardo, penso eu, que diria o seguinte: olha, eu acho o Rogério um bom sujeito, penso eu, por favor, é uma, né? Mas por que ele talvez dissesse isso? Por quê? Por quê? Por quê? Pelo que ele vê, não é? Alguém chegaria para o Butina e diria: Butina, você acha que o Rogério ensina a verdade? Provavelmente o Butina diria: sim, senão eu não estaria aqui perdendo tempo. Mentira. Mas por que o Butina diria isso? Porque ele conhece, porque ele vê. Ele vê. Agora, então ele me justifica ou não? Ele me justifica, ele me declara justo, mas com base em quê? No que ele vê, nas obras. Deus precisa ver? Não, Deus conhece o coração. Deus justifica o homem pela fé. Porque ele não precisa ver, ele conhece o coração. Entende? Então, por exemplo, a Thailise poderia estar nesse momento, lá numa deitada, bêbada, caindo de bêbada, nós olharíamos para ela e diríamos o quê? Essa menina está perdida. Mas Deus conhece o coração. Enquanto todos nós estivéssemos julgando ela pelo que vemos, Deus estaria justificando pelo que sabe. Conclusão, que se Deus disser é justo, acabou o assunto. A Bíblia diz que não há um homem, não há um justo sequer, não diz? Mas ao mesmo tempo diz: vede meu servo Jó, como é justo e reto perante mim. Ué, mas porque Deus pode fazer isso, ainda que não haja ninguém justo. Se ele declara o sujeito justo, o sujeito passa a ser justo. Mas pelas obras? Pela fé. Vamos ler um pouquinho isso mais em Romanos, depois a gente volta em Tiago, só para... Capítulo 4, se o Eduardo puder ler para nós o 1 e o 2. Depois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Olha que maravilha isso. Abraão deu o seu único filho
que eu acho que nenhum de nós aqui teria coragem de fazer. Ele entregou o único filho no altar e ia matar o filho. Não ia? Ia. Você quer uma obra mais fantástica que essa de fé? Não tem uma obra mais que essa. Mas veja só. Então nós estaríamos de veja. Lembra que ele está falando aqui primeiramente para o judeu. O judeu que tinha aquela visão romana. Porque a visão romana é a mesma visão dos fariseus do passado. Obra, obra, obra. Nós somos tudo filho de Abraão. Você é filho de um bastardo. Por quê? Porque não criam pela fé que Cristo veio de Deus. Veja que era a mesma guerra. Obra e fé. Abraão fez. Nós somos filhos de Abraão. Bom. Agora, então ele se antecipa. O que é que nós vamos dizer? Nós todos aqui, o que nós vamos dizer? Vamos dizer que se Abraão alcançou ou foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, ou não? Tem. Mas não... Amém. Então veja bem, Abraão estaria aqui e nós estaríamos dizendo, Abraão, que você não... Abraão teria de que se gloriar diante de nós. O que vocês estão falando? Eu entreguei meu filho, vocês entregaram o filho de vocês? Não. Então fiquem quietos. Abraão poderia nos dizer isso, mas não diante de Deus. Por quê? Porque Deus conhece o Coração. e diante de Deus todos são iguais. Porque todos os homens pecaram e necessitam da graça de Deus. Então veja que Paulo vai colocar de uma forma que você fica sem ter o que contestar. Né? Vamos ler novamente isso, porque fica bem interessante. Ó. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que falamos? O que é aqui segundo a carne? Segundo nós mesmos. Amém, segundo as obras. Por quê? O apóstolo Paulo vai dizer isso mesmo. Ele vai dizer lá na frente, né? Eu, segundo a mente, pela minha mente, segundo o homem interior, né? Eu amo a lei. Mas vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Por isso, né, que Paulo tem coisa que é difícil de entender. Você tem que estar cruzando tudo o tempo todo, senão você se perde, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você entende, Paulo é fantástico, né? A forma como ele apresenta. Então, se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Por quê? Consegue ler lá para nós o versículo 3? Ah, tá sem, perdão, desculpa. Célia, versículo 3. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então veja, ele não pode se gloriar diante de Deus. Por quê? Porque a Escritura diz, ele creu, e isso lhe foi imputado. O que é imputado? Acreditado. Oi? Acreditado. Creditado. Perfeito, essa é a palavrinha que se pode usar sem medo de errar. Foi creditado. Eu devo R$1 milhão. Não tenho para pagar. Alguém vai e acredita no meu lugar esses 1 milhão. Ele merecia? Não tem base em merecimento. Por isso diz ele tem que se gloriar não diante de Deus. Tanto que os feitos de Abraão são contados nos altares, né? Quantas pessoas já não pregaram o que Abraão fez? Mas no momento que você tentar justificar Abraão, né, pelas obras, está feito o problema. Então, né, concluímos, veja que ele vai tomar um exemplo que não tinha como negar. O maior exemplo, fora Cristo, claro, porque Cristo não precisou de fé. Cristo precisou de fé. Cristo é o autor da fé. Né? Ele é, por assim dizer, a própria fé. Então, claro, a gente às vezes extrapola até no que fala. Claro, ele precisou de fé no sentido de que, né, a gente diz a fé de Jesus, não só a fé em Jesus. Ele teve que confiar plenamente no Pai. Mas a gente sabe que não como ser humano. Por quê? Porque ele, de fato, é o autor e consumador da fé. Então, a fé de Jesus não tem paralelo. Não tem paralelo. Por isso, né, que às vezes não a mesma fé que o homem exerce. Né? Ninguém vai conseguir exercer a fé que Cristo exerceu. Não vai chegar ao nível que Cristo chegou. Porém, nem por isso, né, o homem, em algum momento, pode descartar a fé. E aí é que vem o problema. Né? As pessoas imaginam, Cristo fez tudo, eu não preciso fazer nada. Aí vem o problema. Né? Se você não abraçar
o sacrifício de Cristo, né, obviamente que você vai ficar de fora. Por quê? Porque o homem é salvo pela graça, como um favor imerecido, mas é a fé que agarra essa graça. Muita gente vai se perder simplesmente porque não agarrou a graça que estava proposta, né? Seja por que razão for, né? Então, 4. O que diz o 4? Quem quer ler? Tá, o Botina? 4. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Eu vou lá no Botina e peço para ele alinhar um carro para mim. Aí eu chego pro Botina e digo assim: Botina, quanto que deu? Ah, R$200, um exemplo. Eu tenho que pagar ele ou eu não preciso pagar ele? Veja bem, o Botina fez um trabalho para mim. Eu tenho que pagar ou não? Sim, sim. Por que eu tenho que pagar? Porque eu tenho uma dívida. Amém? Mas vamos ler de novo o que diz aqui, ó. Ora, aquele que faz qualquer obra, quando o Botina faz uma obra, um serviço, não é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Claro, eu tenho uma dívida, eu tenho que pagar. Agora, ele não fez nada para mim. E eu vou lá e digo: Botina, vou te dar R$200. Essa obra eu estou fazendo segundo a dívida ou segundo a graça? Graça, porque eu não devo nada para ele. O que Deus está tentando ensinar é isso, ó. Qualquer um que tenha uma dívida tem que pagar. Mas nesse caso, você recebe pura e simplesmente a graça, né, como um favor imerecido, porque Deus não te deve nada. Cristo não te deve nada. Entende? Ele não está pagando uma dívida para ninguém no sentido de que a gente deva algo. Ele está pagando uma dívida porque aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Aquele que não tinha dívida nenhuma pagou a dívida por nós. E aí vem a palavrinha que a Fernanda usou. O que é isso? Creditado. Certo? É uma linha de crédito, né, que você recebe para saldar a dívida, que obviamente é tua, né? Aqui na minha versão diz assim, ó: o salário não é considerado como favor. Amém. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Perfeito. Também é assim. Ótimo. É que é a mesma coisa, né? Você, por exemplo, nós estamos usando um exemplo de uma dívida de serviço. Pode ser do salário, pode ser, porque o salário também, você prestou um serviço, ele tem que te pagar. Então o salário, né, o pagamento é feito dessa maneira. Eu só achei uma linguagem Mais fácil, né? Ótimo. Né? É que pra gente, pra mim, como eu, né, leio sempre essa versão, pra mim não tem, gosto mais, né? Bom, Fernanda, posso pegar um pouquinho de água, por favor, Márcia? Só que hoje a gente foi andou bastante hoje, aí a garganta seca fácil. Obrigado. Bom, quem quer ler o 5 para nós? Quem está na vez? Sabrina, né, ou Fernanda? Fernanda? No Ok. entanto, aquele que não trabalha, mas crê em Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como justiça. Veja que ele vai forçando, deixando cada vez mais claro para que a gente não erre. Aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, e veja que está falando do ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Alguma dúvida? Bom, né? Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então, veja, ele explicou muito bem a questão do concluímos que o homem é justificado pela fé. A Bíblia de Jerusalém vai usar esse termo que eu gosto mais: independentemente das obras da lei. Não sem, porque quando fala sem, a pessoa, né, já, tá vendo? Ó, sem as obras da lei, como se fosse, né, excludente. E não é. Ele diz independentemente. Essa palavrinha para mim ela é perfeita, né? Independente das obras da lei, o homem é justificado. Independente de que você tenha obras, né? Não é um descarte, né? Simplesmente independente disso, o homem é justificado pela fé. OK?
Oi? O ladrão da cruz. Ótimo, ladrão na cruz, perfeito, um As obras exemplo dele. muito bem, não tinha obra nenhuma, né? Muito pelo contrário, as obras dele eram todas reprováveis, né? Ótimo, né? Bom, vamos então agora para o livro de Tiago, tá? Tiago, vamos lá vamos fazer um pequeno comparativo agora em Tiago. Quem que é? Ah, é a Sabrina. Sabrina, por favor, Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudação. Bom, Dispersão, saudações. andam dispersas, né? Não é isso? Dispersão, a minha fala também. É? Que andam na dispersão. Tá bom. Isso. Que andam dispersas, é só pra gente deixar mais claro isso, né? Que andam, você diz na dispersão, né? Não, nas que andam dispersas, que andam espalhadas, tá bem? É, não. Que andam dispersas, tá? Ou que andam na dispersão, que andam espalhadas, tá? É fantástico isso pra mim, porque veja, vamos lá. A carta aos Romanos, então, é uma carta a quem nos dias de hoje? A todos que estão em Roma espiritualmente. A todos que têm uma visão romana, católica, apostólica romana de justificação pela fé. A carta de Tiago é uma carta, como nós vimos, de justificação também, porque vocês leram lá, né? A Thailise leu, né? Vede ou verificais, na versão dela, verificais que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Claro, porque ele está elucidando, porque já começaram a descartar ele, Paulo, peraí, Paulo não disse, vamos prestar atenção aqui no que Paulo realmente disse, né? Então, a pergunta é, se Romanos é uma carta para os que estão espiritualmente em Roma, os que têm uma visão babilônica de justificação pela fé, a carta de Tiago é para quem? Vamos ler para não errar. Vamos, leiam de novo. Tiago 1:1, para a gente não errar. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersação. Então, veja bem, de novo. Para quem Tiago escreveu essa epístola mais do que qualquer outro? As 12 tribos que se encontram. 12 tribos que se encontram espalhadas. Ah, mas porque daí vai pegar, por exemplo, quando você leu 144.000, né, há discussões homéricas entre os pastores, inclusive a gente fez uma live, talvez alguns tenham acompanhado, onde 2 pastores pentecostais, um evangélico e um pentecostais, defendiam com unhas e dentes que os 144.000 são de judeus. O Serafim, né? Lá. Isso. E eu bati na tecla que não são judeus físicos. Por quê? Se a carta aos romanos não é uma carta aos físicos, será que Tiago é? Porque se é, nós também vamos ter que descartar essa carta, ué. Alguém aqui é judeu? Você nasceu em Jerusalém? Não! Então essa carta não teria valor para nós, da mesma forma. Então é impossível que seja para os judeus, não sei se me entendem. É para os 144.000. Isso prova cabalmente que os 144.000 são os que estão espalhados em todo o mundo. No Brasil, quem sabe 10, 15, 20, não sei, entende? Estão espalhados, não estão grudados ali. Não se trata de uma nação, ele deixa claro, aos 12 que estão dispersas. Por quê? Porque é uma questão de característica. É como os discípulos. Ele escolheu 12 discípulos. Características distintas, mesma coisa. Os 12 aqui têm características distintas, 12 tribos. Então, aqui tem o que vai ter o problema de Rubem, aqui vai ter o que tem o problema de Simeão e Levi, o que tem problema... Qual é o problema de Rubem? Rubem, impetuoso como a água, né, já não será mais o primeiro, porque maculaste o leito do teu pai. Problema do adultério. Simeão e Levi são irmãos. No ímpio conselho deles não entra a minha sabedoria. Qual é o problema de Simeão e Levi? O problema de Simeão e Levi era o ódio. Destruíram uma nação inteira lá, porque defloraram a irmã deles, Diná. Lembram disso? Agora, olha que interessante. Rubem,
Impetuoso como a água, não serás mais o primeiro. Quem seria dos discípulos, Rubem? Impetuoso. Impetuoso. Pedro. O senhor diz-me que vá até o senhor. Já entra lá, vamos embora. Já começou a afundar. Impetuoso. Veja que Rubem tem sua contrapartida. Simeão e Levi. No ímpio conselho deles não entra a minha sabedoria. Qual era o problema deles? Ódio, morte, mataram todo mundo. 2 discípulos. Quem é que consegue lembrar? 2 discípulos. Senhor, quer que a gente mande descer fogo do céu e acabe com essa nação inteira aqui? Ah, os filhos do trovão. João. Ótimo. João e Tiago. Os irmãos trovão. Os mesmos. Veja, Simeão e Levi aqui. Aquele lá mataram. Do que é que a gente manda matar tudo aí? Senhor, viu? Você não sabe de que espírito são. Né? Veja que impressionante. Você vai pegando um por um, você vai vendo como as 12 tribos têm a ver com os 12 discípulos. Cara, um por um. Quem se perdeu dos discípulos? Judas, não é? E das 12 tribos? Dan. Dan será a serpente à beira do caminho que morde por trás, o calcanhar derrubando o cavaleiro. Dan falava mal dos irmãos. Mordia por trás. E Judas? Não era a mesma coisa? A mulher tadinha embaixo da mesa, né, escondidinha, quebrou vaso de alabastro. Por que não se vendeu esse dinheiro aí e deu para os pobres? Né? Criando problema, intriga. É impressionante a Bíblia, né? Quando você vê os detalhes. É uma coisa... É uma pena, né, que as igrejas não ensinem essas coisas, né? Porque isso, eu penso, né, fortalece muito a igreja, né? Quando ela aprende, vê como Deus tem o controle na mão, como ele cuida de cada um do ser humano. Eu sou Rubem, amém? Vai ter uma porta lá com o nome de Rubem para você entrar, né? Então, enfim, fantástico, né? Bom, então, Tiago escreveu para os 144 mil. E os 144 mil, obviamente, vão saber equilibrar a fé com as obras. Claro. Agora sim você entende. Vede que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Mas a justificação de Tiago não é justificação para a salvação. É justificação para galardão, obras. Vede, veja. Eu justifico uma pessoa só pelo que eu vejo. Eu não consigo ver outra coisa. Eu olho para um sujeito com um revólver na mão, né, saindo para ir para uma briga, para uma confusão. O que eu digo desse sujeito? Eu não vou dizer que esse homem está salvo. Na minha cabeça não entra. Mas aí, ao mesmo tempo que eu vejo esse, eu vejo o outro lá com uma Bíblia. Andando com uma Bíblia em direção à igreja. O que me veio à mente? Não é assim? Obra. Então eu, ser humano, quando eu digo ser humano, homem, mulher, nós justificamos pelo que vemos. E Deus, o coração. Daqui a pouco, nós estamos ali, Cristo estaria do nosso lado, um exemplo hipotético, nós olhamos o sujeito com uma arma lá, furioso, e dizemos, esse aí tá, Jesus, você não sabe de nada, filho. Esse aí vai entrar. Vê o cisco no olho do outro e não vê atrás. Muito bem. E ele, por isso que Jesus, entre aspas, chocou os fariseus. Eu asseguro vocês que as prostitutas, os viciados, herdam o reino antes de nós. E aí? Né? Assustador. Então, e a gente está nessa luta aí, né? A gente não tá excluído de nada disso, né? Então, vamos no mesmo livro de Tiago, então, capítulo 2, versículo 14 agora, tá? Vamos lá, vamos pegar, assim como nós pegamos, né, o contexto de Romanos, vamos pegar agora o contexto de Tiago, tá bom? Meus irmãos, 2,14, meus irmãos. Sabrina, consegue ler? Vamos lá. Então ele está chamando quem? Meus irmãos. Tiago se posiciona aqui como um daqueles, né, que entende a questão das 144 mil. Meus irmãos, vamos lá. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo?
Então veja bem, olha só o perigo. Graça, 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 é o que a gente ouve, né? Ah, o outro, não, eu estou na graça, vocês estão... será que eles não leem essa epístola? Eu me pergunto, não por mal, por favor, não estou perguntando por mal. Olhe como essa epístola, ela chama a atenção do sujeito. Veja o que ele vai dizer. Então, o sujeito chegaria para Tiago e diria assim, vocês estão na lei, eu estou na graça. O que Tiago diria? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser, o que proveito tem se você vem e me diz que tem fé, se você não tem obras? Porventura, essa fé pode salvá-lo? Peraí, mas o homem é salvo pela fé. Sim, mas isso não é fé. Isso é presunção. Esse é o problema. É semelhante fé, acho que é a versão que você leu, não é? Semelhante fé pode salvar. Isso não é fé. A pessoa corre o risco de ler e achar que isso é fé. Não é. Isso é presunção. Veja, o diabo chegou para Cristo e tentou derrubar Cristo exatamente nisso, ó, presunção. Se tu és um filho de Deus, te atira daqui para baixo porque está escrito, aos teus anjos da hora. Presunção. Se Cristo se jogasse, ele estaria sendo presunçoso. Entende? Porque isso não é fé. Amém? Isso não é fé, isso é presunção. Não, Deus vai ter que me salvar na marra, do jeito que eu quero. É a mesma coisa. Graça, graça, graça. Deus vai ter que me salvar do jeito que eu quero, não do jeito que ele quer. Mas aí a pergunta seria, peraí, mas vamos ler de novo. Tem mais um detalhezinho aqui, ó. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé? Então veja que ele não tem. Ele tem ou não tem? Não, ele diz que tem. Disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, esse tipo de fé pode salvá-lo? Veja, um pé de laranja. Um pé de laranja. Se você encontrar maçã lá, aquilo é um pé de laranja ou um pé de maçã? Laranja. Não, preste atenção na pergunta. Você olha e acredita que lá tem um pé de laranja. Você aprendeu que é um pé de laranja. Mas você chega lá e é maçã. Aquilo é um pé de maçã ou um pé de laranja? Maçã. Amém. Maçã. É bom que a gente erre, porque daí a gente pensa, né? Claro, alguém disse para você que é um pé, por isso ele está dizendo, se alguém disser. Então chegou para Sabrina e disse, Sabrina, eu tenho um pé de laranja fantástico lá na minha chácara. Você precisa ver que maravilha, eu vou lá te mostrar. Chega lá, ela vê que tem maçã no pé. Pergunto, ela vai ficar com a questão de que o pé é um pé de maçã ou um pé de laranja, porque ele disse que ela é um pé de laranja? Maçã. Claro, maçã. Então é o mesmo caso. Ele diz que é um pé de laranja, mas as obras do pé, por favor, me entendam assim, os frutos do pé mostram outra coisa. Entendeu agora o exemplo? Né? Eu digo para Butina, Butina, bonito esse teu gato aí. Mas daqui a pouco ela não mia. O que ela faz? E aí o que eu digo? Butina, peraí, Butina, tá estranho esse teu gato aí. Não é? As obras dela vão mostrar que ela é o quê? Um cachorro. Deu para entender esse aspecto que Tiago coloca? Muito bem. E se o irmão ou a irmã estiver... Ele vai botar um exemplo bem simples agora. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de comida, e algum de vocês disser a ele, vá em paz, se aquente, se farte, e não der as coisas necessárias para o... que proveito virá daí? Pergunto. O sujeito vem e pede um prato de comida para a Célia e para o Butina. E ele está morrendo de frio e pede um agasalho. O Butina diz, vou orar com você, meu irmãozinho, vai em paz, os dois, vamos orar por você, porque você está com problema, e despede ele. Pergunto. Não serviu de nada. Não serviu de nada. Eu pergunto, a fé, entre aspas, deles, é verdadeira? Não, porque as obras demonstram que não. Eles são egoístas. Não quiseram compartilhar algo que a pessoa pediu. Nós não vamos entrar aqui na questão entende? Do cara que é vagabundo, do cara que... Não estamos entrando aqui, certo? É um fato. Eu me lembro, por exemplo, que eu não lembro onde eu estava indo, e, enfim, por favor, não fale isso por... Eu estava indo, não me lembro aonde, e, de repente, um sujeito deitado, frio,
tem aqueles dias frio, né? Aquele meio chovendinho, ainda frio, o sujeito bêbado deitado lá e morrendo de frio. Não sei se não ia morrer ali, não sei. E eu tava com uma blusa. E Deus é tão bom que eu tava com uma blusa que nem era uma blusa nova, não era nada assim muito, né? Eu olhei o sujeito, é automático. Você não, como é que você vai deixar o sujeito ali? Fui lá rapidinho, né? Peguei, tirei a blusa, botei nele ali, ajeitei ele um pouquinho ali, nem me lembro mais se tinha mais alguma coisa. Ele estava dormindo, acho que nem acordado não estava, não me lembro, eu sei que eu botei a blusa nele ali, né? Aí ele meio dormindo, tal, deitou de novo, ficou encorujadinho. Ele falou, onde é que você mora? Não, nem falava direito, e eu estava com um pouco de pressa, confesso, né, e tal. Mas enfim, coloquei. Quando eu vou sair, lá de cima eu vi um cara, bonito, gostei, falando alguma coisa assim, né? Peguei, liguei pro SAMU, acho que era na época, não me lembro, disse, olha, tem um sujeito aqui assim assado, não dá para atender, dá para... Ah, tá, vamos aí, tal, beleza, tudo bem. Então, né, você vê, esse sujeito, por que ele entendeu, né, naquele momento, que foi feita uma boa obra? Porque é simples. Agora, isso faz de mim um cristão? Não, apenas demonstra, né, se eu tenho uma fé verdadeira, só isso, nada além disso. Isso quer dizer que eu vou me salvar por ter feito isso? Não, de maneira nenhuma, né? Até porque, mesmo numa obra dessa, pode se esconder um egoísmo enorme, né? Eu dei minha blusa, eu dei isso, dei aquilo. Não, é natural, não adianta, vai acontecer. A Débora, nesses aspectos, é impressionante, a Débora. Ela não te dá sossego. Nós passamos uma vez numa panificadora, um sujeito deitado lá também. Não, vamos voltar lá. Não, vamos levar ele em casa, pai. Não, vamos. Débora, não dá tempo. Não, vamos levar. Mas foi lá em casa, pegou uma coberta, não sei nem que coberta que era, veio, trouxe, enrolou o sujeito ali. Não, nós vamos levar embora. Vai embora e não tem sossego, né? Eu fico feliz, sinceramente eu fico feliz. Seja, né, pela fé, seja pela condolência humana, não importa. Mas isso tudo, se alguém vê, ele na hora vai dizer, né? Por quê? Porque o homem vê a aparência. Mas né? nem todos têm esse coração, né, irmão? Não, tudo bem, a gente sabe, mas o fato é que, veja, concordo, mas o cristão tem que ter, senão não tem a fé de Jesus, né? As obras vão demonstrar, né? Vão demonstrar quem ele é, não vão fazer dele alguém, vão apenas demonstrar que ele é, como o pé de maçã que dá maçã e não dá laranja, como a cadelinha que não mia, ela lata, né? É natural, ok? Bom, 18. Quem que está na vez? A Thailise, né? 18. Olha que impressionante isso, ó, não tem como errar. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ele vê que a inversão, veja só que Tiago explica aqui que a inversão não é verdadeira. A inversão não é verdadeira. Como assim, Rogério, a inversão não é verdadeira? Eu não posso inverter dizendo que eu tenho fé se eu não tenho obras. Porém, eu demonstro que tenho fé pelas obras. Por isso eu digo que a inversão não é verdadeira. Entende? Se eu coloco a fé no lugar das obras, eu tenho um problema, certo? E se eu coloco as obras no lugar da fé, eu também tenho um problema. Porém, as obras demonstram que eu tenho fé, mas a fé não demonstra que eu tenho obras. Tá bem? Por isso, veja Tiago dizendo, ó, alguém vai chegar, e esse alguém, é fácil para vocês identificar esse alguém. A Fernanda dizia aqui que o povo, né, graça. Espera aí, é exatamente esse. Aqui ele está falando exatamente para esse tipo de gente, que chega, graça. Veja, ele vai chegar para você e vai dizer, né, desculpe. Vai chegar para você um sujeito que procura guardar a lei. Nós guardamos o sábado. Aí vai chegar um aqui para nós e vai dizer assim, escuta, tu tens o quê? A fé, mas eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras.
Deu para entender ou está confuso? Se tiver confuso, vamos lá de novo. Vamos lá. Vai dizer alguém: tu tens a fé. Ah, você, Fernando, você tem fé. Graça. Mas eu tenho as obras. Eu guardo o sábado, eu dou estudo bíblico, eu leio a Bíblia, eu ensino. Ou seja, eu estou o quê? Me vangloriando. Aí ele diz assim: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, eu apresento as minhas obras como razão da minha fé. Por quê? Porque na verdade eu estou sendo também presunçoso. Eu estou tentando me justificar pelas minhas obras. E eu estou errado. Eu faço as obras pela fé. Eu não uso as obras para atacar. Eu não uso as obras para dizer que eu me salvo por elas, certo? Esse é o equilíbrio. Se por um lado o sujeito diz que tem a fé, mas ele mostra que não tem, ele apenas diz porque ele não tem obras. Por outro lado, há uma outra classe que usa as obras, entende? Para se justificar por elas. Está errado também. Então, Tiago vai mostrar: olha, você diz que tem fé, mas você não tem obras. E isso mostra que você de fato não tem fé. Eu vou te mostrar a minha fé pelas obras. Ou seja, eu consigo mostrar que eu tenho fé pelas obras. Mas se em algum momento eu usar essas obras para também imaginar que eu me justifico por elas, eu estou errado também. Sim ou não? Ok, muito bem. Então, versículo 19 agora. Olha isso aqui que interessante também. Olha se não é para os 144 mil. Pode ler, Lárcio, 19? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. O diabo crê na Trindade? Sim ou não? Não! Olha, ele não crê. Os demônios não creem na Trindade, gente. Para pensar. Não Olha crê, só. mas engana os outros. Claro! Ele não crê por quê? Porque ele inventou. Sim. Veja, ele conheceu a Deus ou não? Ele estava lá. Tava lá junto. Ele sabe que Deus é um ser. Ele sabe que não existe a Trindade. Ele sabe que não existe um Deus Filho. Ele sabe que existe um Deus, o Pai. E existe o Filho do Pai. E ele sabe que não existe um Deus Espírito Santo. Ele estava lá. Sim. Agora, olha que interessante. Tem um versículo que ele mesmo fala, né, irmão? Lá que sei que és Deus e... Como é que Não fala? sei que tu és o Filho do Deus vivo. Ele mesmo declarou. Vieste-me Sim. me julgar O do seu tempo. maior ciúme dele, né? Sim, sim. Agora, olha que interessante, né? De novo, tu crês que há um só Deus? Veja só, tu crês que há um só Deus? Ele está perguntando. Sim. Rapaz, você está perdidão mesmo, hein? Tu crê que há um só Deus? Tem que crer na Trindade, rapaz. É isso que ele está dizendo? Não. Tu crês que há um só Deus? Ou tu crês na Trindade? Tu crês que há um só Deus? Fazes mal. É isso que está escrito? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Por que os demônios estremecem? Porque eles sabem que há um Deus vivo pelo qual eles serão finalmente julgados. Claro que Cristo é quem vai julgá-los, Cristo é quem vai estabelecer esse julgamento, mas pelo Pai. Por isso ele diz, né? Eu não julgo por mim mesmo. O Pai é que faz as obras. Impressionante. E mesmo assim, mesmo os demônios crendo que é um só Deus, os que se dizem cristãos não creem que é um só Deus. Quer dizer, daqui a pouco o diabo estaria ensinando o cristão, né? Infelizmente, terrível, não é? Eduardo, pode ler para nós, Eduardo? 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? É isso aí, ó, né? Algumas versões aí dizem a fé sem as obras é morta. Sim. Claro, ó, a fé sem obra é morta. Por quê? Porque as obras demonstram que há fé. Só isso. Né? Assim como a cadelinha demonstra que é uma cadelinha latindo. Não tem, né? É natural. Sim. 21. Consegue ler, Célia? Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras,
mas quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Agora nós vamos ter um problema aqui. Mantenham a mão ali e a Thailise, por favor, volta para Romanos, Thailise. Vamos lá. Romanos, Thailise. Pode ir devagarinho, sem pressa, não tem problema. Porque aqui vamos. Tiago arrumou outro problema aqui para nós. Tiago 4, leia o 1, o 2 e o 3. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha o problema aqui. Vou ler de novo. Se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar. Vamos para Tiago agora. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Cadê a solução para isso de novo? Um está dizendo que não foi, o outro está dizendo que foi. Inclusive, Tiago é meio... Consegue ver aí, Sabrina, ou não? Conseguiu entender a questão aqui? Sim. Vamos ler de novo, para ficar bem claro para nós? Sim. Vamos lá, Thailise, lê de novo. Só o 2. O 2. Isso. Romanos 4, 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Ok. Porventura, Abraão, Tiago agora, o nosso pai não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? E agora? Como é que resolve isso? Vamos lá. Pouco a pouco, por isso vejam como é importante ler, reler. Vamos lá. Vou ler Romanos, tá? Se Abraão foi justificado pelas obras, se condicional. Se foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ok, então ele está dizendo o seguinte: se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante. Primeiro ponto. Romanos está falando da justificação diante de Deus, ok? Diante de Deus. Essa é a primeira diferença que deve se notar aqui. Romanos está falando da justificação diante de Deus. Você quer ser justificado diante de Deus ou diante dos homens? Amém. Então isso é o mais importante. Por isso esse é o ABC. Esse é o primeiro. Se não entender isso aqui, não vai entender lá. Se não tiver isso aqui, não vai ter lá. Ok? Porque ladrão na cruz ficou só com isso. Certo? E bastou para se salvar. Porque o homem é salvo pela fé. Ele não teve obras. Ok? Agora, vamos ver primeiro o ponto do diante de Deus. Agora o versículo 3 de Romanos. Pois que diz a Escritura... O que diz ali, Thailise? Abraão creu em Deus. Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Quando foi que Abraão creu em Deus? Essa é a pergunta agora. Quando foi que ele creu? Quando ele foi chamado? Amém. Ótimo. Quando ele foi chamado. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão creu. Vamos lá. Quando é que ele foi imputado como justiça? Quando ele foi ou quando ele creu? Creu. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai. Sim, creu, imputado. Antes de ir. Eduardo, sai de Babilônia. Sai de Babilônia. Que eu vou te mostrar uma terra melhor. Sai de Babilônia, povo meu. Eduardo, sai de Babilônia. Butina, sai de Babilônia e vai para a terra que eu vou te mostrar. Quando ele é justificado? Creu. Entende? Agora vamos ver o Abraão de Tiago. Vamos lá. 21. Quer ler, Laércio, para nós?
Porventura não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Opa! O Abraão daqui foi justificado pelas obras quando creu ou quando demonstrou sua crença? Aqui é demonstrado. Lá está falando do convite. Vai para a terra. Vou. Creu. Imputado. Aqui não. Aqui ele demonstrou que ele tinha fé. Então ele foi justificado diante dos homens. Entendem? Olha só. Vamos de novo. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Aqui ele está provando. Por isso, olha que fantástico. Deus sabia ou não sabia que Abraão ia fazer o que pediu? Sabia. Sabia. Por que então que Deus diz: Abraão, não faças tal. Agora sei que temes a Deus. Mas ele já não sabia? Sabia, mas ele está mostrando como é que o homem se comporta. O homem precisa ver. Por isso ele diz: agora sei, agora eu estou provando, Abraão, para todos eles, não para mim. Para mim não precisava provar nada. Estou provando para todos, Abraão, que tu é verdadeiramente o pai da fé. Fantástico. Outra perguntinha básica. Se Abraão é o pai da fé, Cristo é o que na fé? Abraão é o pai. E Cristo tem mais fé que Abraão. E agora? Abraão é o pai da fé, mas Cristo é o autor e consumidor. Quem que é mais forte, o autor ou o pai da fé? O autor. Não tem como ter um pai da fé se não tiver o autor da fé. Como é que o Eduardo poderia ter um filho se Deus não desse a ele o privilégio de poder ter filhos? Com o Laércio, mesma coisa, eu, Butina, todos. O autor da vida quem é? Deus. E nós podemos agora gerar vida por quê? Porque Deus nos deu, como autor da vida que é, o privilégio de poder gerar filhos. Tá bem? Muito bem. Então, vamos lá. 22, né? O 21 diz: porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Eduardo, pode ler o 22 para nós, por favor? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Olha só. Qual é a primeira palavrinha aí? Vês. Vês. Aí não erra, né? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Claro, à medida que você vai tendo obras, a fé vai se aperfeiçoando. Por que a fé se aperfeiçoa? Porque cada vez mais você confia. Não é que a fé vai melhorar. A fé não tem que melhorar. A fé é fé. A fé é confiar, né? O que é fé? A firme convicção das coisas que se espera, a certeza daquilo que não se vê. Quanto mais eu tenho obras, mais eu me fortaleço e mais eu confio. Por exemplo, vamos imaginar que o Butina nunca orou por uma pessoa doente para ela ser curada. Então o Butina, alguém vai lá e diz: Butina, por favor, vai lá orar por aquela pessoa está muito doente, etc. O Butina, mas será? Depois, com muita luta, ele vai. Por quê? Falta o quê? Fé. Aí o Butina finalmente, não, a Bíblia fala que é, né, para ir e tal, eu vou lá. Pega, quem sabe, óleo de oliva, tal, vai lá, unge a pessoa, né, a pessoa está lá toda uma semana de cama, Butina unge, ora e ela levanta. Pergunto, a próxima vez que convidar o Butina, Ele vai ligeiro. não vai com muito mais fé? Por quê? Porque a obra aperfeiçoou a fé, a obra colaborou com a fé. Ele agora ficou mais confiante. Entendido? Vejam bem, não tem como melhorar a fé, gente. Não é que a fé vai melhorar. A fé é aperfeiçoada em mim. Porque sou eu que tenho que aperfeiçoar em mim essa fé. Então a obra, ela te ajuda nesse aspecto. Tá bem? Ok. Então,
25. Célia, consegue ler? 25, É 23. Perdão. Não, é o 25. Nós lemos o 24. Vedes então que o... 22. Eu li o 22. Ah, perdão, desculpa. Perdão, verdade. Tá. Ok, 23, perdão. 23. E cumpriu-se a escritura, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Veja só. Prestem bem atenção nisso para a gente não se perder. Olha só. Quando Abraão oferece o filho Isaque, isso foi obras, ok? E ele foi justificado pelas obras. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura. O que é a escritura? É a palavra de Deus. Então se cumpriu a palavra de Deus, que diz, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E foi chamado amigo de Deus. Vejam só, para a gente não errar. Deus imputou a fé a Abraão quando? Quando? Deus declarou Abraão justo quando Abraão disse, vou. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai. Vou. Foi imputado. E aqui diz que se cumpriu a escritura. O que se cumpriu? Ótimo. Ou seja, Deus imputou sobre ele a justiça, disse ele é justo. Mas ele provou e se cumpriu o que Deus disse quando? Quando ele ofereceu o filho. Entendido isso aqui? Não. Por favor, é importante que vocês entendam isso. Porque lá em Romanos está falando da justificação de Deus. Deus justificou a Abraão quando ele disse. Só que agora Abraão provou que Deus estava certo. Entendem? Por isso diz, ó, cumpriu-se a escritura. Que escritura? A palavra de Deus quando declarou ele justo. Tá bem? Por quê? Porque a justificação é isso, Deus declara. Vamos colocar um exemplo aqui, tá? Deus diz, né? Desculpa, fugiu. Cláudia, né? Perdão. Deus diz, a Cláudia é justa perante mim. Ok? A Cláudia está lá nos trabalhinhos dela, tá, o diabo vai lá e diz, viu? A Cláudia é justa perante mim. Deus está o quê? Justificando ela, declarando ela justa. Agora, passa o tempo e um belo dia, a Cláudia vai lá e atende os pobres, ajuda, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. O diabo vai lá e tira a vida de um filho dela. Ela se ajoelha e diz, pai, tu sabes tudo. Tu deste, tu tiraste. O que aconteceu agora? Cumpriu-se a escritura, cumpriu-se a palavra de Deus que disse que ela era justa. Porque agora o diabo está vendo as obras e os homens estão vendo as obras. O diabo agora sobe lá e diz, não senhor, você viu? Você não foi lá e tirou o filho? Tirou, não é? Mas se cumpriu. Ela demonstrou pelas obras que ela é justa. Ela demonstrou pelas obras que a fé dela é uma fé verdadeira. Uma fé que produz frutos, né? Bom. Versículo 24, é isso? 24. Quem quer ler? Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. É o que lemos, né, desde o começo para fazer esse contraponto. Então veja o tempo todo que aqui a ideia é vedes. Vedes, vês que a fé, vês que, né, vês. Lá era pela fé. Abraão, pé da terra, vai, sai da tua parentela, vai. Sim, fé. Quando ele ofereceu o filho, obras. As obras demonstraram que a fé dele era verdadeira. Por isso que muita gente não consegue conciliar Tiago e Paulo, porque não entendem a diferença entre ver e justificar no sentido mais amplo da palavra. Aqui santificação, lá justificação. Aqui obra, lá
fé, certo? Mas elas andam juntas. São duas amigas inseparáveis. Quem tiver fé vai ter obras, certo? Então, não tem como fugir, né? 25. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Veja, pelas obras, Raabe se salvou? Não. Não se salvou pelas obras. Por favor, não vamos voltar ao erro. Ela foi justificada pelos homens. Os homens deixaram de matá-la, certo? Porque iam destruir tudo aquilo lá, mas fisicamente. Isso nada tem a ver com a justiça de Deus. Ela, antes que ela fizesse isso, se ela morresse, Deus a justificaria ou não? Sim, porque ela apenas demonstrou. Essas obras não justificaram ela diante de Deus, apenas demonstraram que ela era de fato uma pessoa justa, uma pessoa que tinha fé, porque ela apresentou a fé exatamente assim. Ela conseguia ver que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó era o Deus verdadeiro e não o Deus dos fenícios, e não o Deus daquele povo que ela estava. Por isso, vai dizer que ela foi justificada, mas foi justificada pelos homens. Pelo ato dela, eles a preservaram. Ela não foi salva, e quando a gente fala, claro, a Fernanda falou de salva aqui, mas sei que está falando da salvação aqui, que ela foi salva de não ser morta por eles, mas não é dessa salvação que estamos falando da salvação que te leva para o céu. Por quê? Porque ela poderia ter morrido, certo? Mas não é isso o mais importante. O mais importante é morrer salvo, certo? Então, 26. Porque assim como o corpo, olha o comparativo, assim como o corpo sem o espírito está morto, peraí, como assim? Assim também a fé sem as obras é morta. Peraí, como é que nós vamos entender? Peraí, o corpo sem o espírito está morto. Né? Claro. O corpo é o fôlego de vida. Lógico. Você não tem como. Se você não tiver o fôlego de vida, você está morto. É só um pedaço de barro. Adão era um pedaço de barro. Foi moldado. Quando é que passou a ter vida? Quando foi soprado nele o espírito de vida. Da mesma forma, Jesus fez esse comparativo. Né? Vem e segue-me. Deixe que eu enterre primeiro meu pai, daí eu te... Deixe os mortos que enterrem os mortos. Então, se você não tem o Espírito de Deus, também você é um morto espiritual. E se você não tiver o fôlego da vida, você é um morto físico. Certo? Sempre o comparativo, né? Morto físico, morto espiritual. Morto físico, morto espiritual. Tá bem? É isso por hoje. Tá bom?